Revelado. Faxineira transforma a vida de filha paralítica de milionário com ação surpreendente. Rosa acordou antes do sol nascer, como de costume. O cheiro do cafezinho fresco ainda era um alívio no coração pesado. Ela respirou fundo, sentindo a esperança e a tristeza misturadas em um só instante. Ao olhar para Bruna, a filha de 16 anos que sorriu para ela com um brilho nos olhos, a faxineira percebeu que sua vida era uma luta constante. Em vez de se deixar dominar pela dor, Rosa arrumava o cabelo e vestia seu uniforme com a determinação de lutar por um futuro que parecia distante. Enquanto limpava as elegantes áreas comuns do luxuoso prédio onde trabalhava, os olhares dos moradores ricos a seguiam como um peso desnecessário. Eles a viam como uma sombra, alguém que apenas existia para servir. Mas Rosa estava longe de ser uma sombra. Com cada movimento que fazia, ela se lembrava do sorriso radiante de Bruna ao descobrir sua paixão pela pintura. E, mesmo quando a juventude seguia irreverente nas ruas do Leblon, Rosa sonhava com uma exposição para mostrar o talento da filha ao mundo. O amor que ela sentia por Bruna superava todas as barreiras. Nesse dia específico, Rosa percebeu que a situação estava prestes a mudar. Enquanto limpava, Dona Helena, a poderosa e temida moradora do último andar, entrou no hall. A expressão de Dona Helena era sombria, mas quando seus olhos se encontraram com os de Rosa, algo inesperado aconteceu. Uma conexão silenciosa, um lampejo de compreensão. Ambas carregavam fardos invisíveis, muito além das dificuldades do dia a dia. Rosa, com lágrimas nos olhos, percebeu que Dona Helena também conhecia a dor. E essa revelação a fez posicionar-se com coragem. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Então, Rosa tomou uma decisão arriscada. Em um momento de ruptura, ela decidiu que Bruna merecia uma chance. Era hora de fazer seu sonho se tornar uma realidade. Meses se passaram e a data da tão sonhada exposição se aproximava. Rosa trabalhou incansavelmente, enquanto a rivalidade entre Dona Helena e uma artista famosa se tornava ensurdecedora. A tensão estava no ar. Quando tudo parecia perfeito, um evento trágico abalou os corações de Rosa e Bruna. A exposição estava ameaçada e um gélido desespero tomou conta da faxineira. Rosa sabia que precisava enfrentar Dona Helena. Com o coração disparado, ela buscou força nas memórias de sua filha e nas horas gastas com pincéis e tintas. A luta de Rosa era muito mais do que apenas uma garota sonhando. Era a batalha pela vida da filha e pela redenção de uma mulher marcada pelas cicatrizes da perda. Agora, tudo estava em jogo. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona? Rosa estava prestes a descobrir que o que contava não era apenas o que se via, mas também o que se sentia. O calor da tarde se espalhava pelo prédio como uma pressão invisível. Rosa sentia isso na pele, mas a preocupação em seu coração pesava ainda mais. Faltavam apenas dias para a exposição, e o cenário que ela imaginara parecia agora desmoronar. A arte de Bruna, tão cheia de vida, parecia fragilizada pela sombra do pânico. As pinturas estavam prontas, organizadas com carinho, mas a atmosfera que as cercava era de incerteza. Ela se lembrou do dia em que Bruna havia pintado o primeiro quadro, com as cores vibrantes se mesclando em traços que contavam histórias de amor e esperança. Era isso que Rosa queria ver brilhar no dia da exposição. Era isso que ela lutaria para que ninguém apagasse. Não posso deixar que tudo isso acabe assim, murmurou para si mesma, enquanto olhava para a tela vazia onde deveria estar uma pintura sua, um gesto de desafio à vida. Com coragem renovada, Rosa decidiu que não se deixaria intimidar.
Aguçou a determinação e subiu as escadas até o andar de Dona Helena. As portas do último andar pareciam impenetráveis, mas Rosa tinha um propósito. Sua mão hesitou na maçaneta. E se ela não me ouvir? E se tudo isso só piorar? A dúvida a atacou, mas, mais forte que o medo, a imagem de Bruna a motivou. Ela precisava lutar. Quando finalmente bateu a porta, o eco do som ressoou no corredor vazio. O tempo pareceu parar, um instante que parecia eterno, até que a porta se abriu e Dona Helena apareceu, a expressão nada amigável. "O que você quer, Rosa?" A voz de Dona Helena era como um chicote, cortante e afiada. "Precisamos conversar", Rosa disse, tentando não vacilar. O olhar de Dona Helena a fazia sentir-se pequena, mas o que estava em jogo era maior do que mesmo Sheila. "A exposição da Bruna, eu sei que você pode nos ajudar." O silêncio se instalou entre as duas, um espaço carregado de emoção. A faxineira observou a mulher rica, e algo dentro dela quis gritar que não eram tão diferentes assim. Ambas carregavam histórias pesadas nos ombros, mas nenhuma delas tinha o poder de remover o sonho de uma filha. Dona Helena estreitou os olhos. "Por que eu deveria me importar com a sua filha? A vida não é fácil para ninguém." "Porque..." Rosa respirou fundo. "Porque você tem o poder de mudar isso. A vida é feita de escolhas, e eu escolho lutar por Bruna." Aquela afirmação começou a transformar o ar ao redor delas, uma conexão se formando entre a faxineira e a mulher de alto status. Um lampejo de compreensão passou pelo rosto de Dona Helena. "Você realmente acha que eu posso mudar alguma coisa?" questionou, mas o tom era diferente, menos desdenhoso. "Sim, eu acredito", respondeu Rosa, sentindo um fio de esperança brotar. "Nós podemos nos unir. A arte tem o poder de tocar as pessoas, de transformar vidas. Vamos dar uma chance para Bruna brilhar." Dona Helena hesitou, os olhos fixos nos de Rosa. Nas entrelinhas de suas batalhas pessoais, ela percebeu que havia mais do que simplesmente status e status social. Um espaço vazio brotava entre elas, um lugar para entendimento e, talvez, compaixão. A tensão no ar era palpável. Rosa sabia que, muitas vezes, a vida se parecia com as telas de Bruna, uma mistura de cores carregadas de dor e beleza. Agora, ela só precisava da coragem para pintar um novo futuro. Mas antes que Dona Helena respondesse, um barulho vindo do corredor fez ambas se virarem rapidamente. A porta se abriu ainda mais e diante delas estava o socorrista, com um olhar alarmado. A mensagem era clara. Algo havia acontecido e o tempo estava se esgotando. Rosa sentiu a adrenalina subir. O que teria ocorrido agora? A vida de Bruna estava em risco? Era seu momento de se posicionar e lutar, não apenas por um quadro, mas pela vida de sua filha. Confusa, Rosa se preparou para enfrentar a próxima tempestade. O que a aguardava na virada dessa nova página? A verdade estava prestes a ser revelada. O socorrista adentrou o ambiente com uma expressão de urgência, como se carregasse uma mensagem arrebatadora. Rosa sentiu o coração disparar, as palavras mal saíam de sua boca. O que aconteceu com a Bruna? O medo a consumia, e a cada segundo que passava, ela sentia como se o chão se abrisse sob seus pés. O quadro! O que houve com o quadro da Bruna? Dona Helena, que até então parecia estar em um confronto emocional, também se alarmou. Havia algo profundo e visceral na voz dela agora, um traço de humanidade que antes parecia distante. "Calma, vocês precisam vir. É sobre o quadro da Bruna. Ele desapareceu." O socorrista começou a explicar, gesticulando com intensidade. "Fui chamado por uma ocorrência estranha. Alguém entrou no prédio e pegou o quadro que estava na sala de exposição. A polícia já está a caminho." Rosa mal conseguiu processar a notícia. A sensação de desespero que a envolvia a deixava sem ar. Desapareceu. Mas como isso é possível? As pinturas estavam seguras. A confusão transformou seu desespero em um turbilhão de emoções. A cada palavra que saía da boca do socorrista, uma nova onda de medo a atingia. Dona Helena parecia perder a compostura. "Aquele quadro é a alma da Bruna. Precisamos encontrá-lo imediatamente."
A determinação na voz de Dona Helena mudou do desdém para um leve lampejo de união. Estava claro que elas tinham um objetivo em comum, uma causa pela qual lutar. Vamos, precisamos agir rápido, Rosa exclamou, alicerçada por uma nova resolução. A união entre ela e Dona Helena, que parecia tão improvável minutos atrás, agora se tornara essencial. Elas não podiam simplesmente esperar que a polícia resolvesse tudo. Sem pensar duas vezes, as duas mulheres se dirigiram para a saída, cada uma carregando o peso de suas próprias experiências, mas agora também um fardo novo, o desejo ardente de proteger a arte que representava a vida e os sonhos de Bruna. Enquanto desciam as escadas, Rosa não podia deixar de pensar em como a situação poderia ter se desdobrado. E se esse desaparecimento for um golpe contra Bruna? O que estão dispostos a fazer para sufocar sua arte? Os pensamentos a atormentavam, mas ela sabia que não podia parar. No corredor, um grupo de pessoas se aglomerava, algumas com olhares curiosos, outras com expressões de preocupação. O coração de Rosa afundou ao perceber que Bruna ainda não estava ali, e isso a deixava mais inquieta. O socorrista manteve-se firme ao lado delas, suas feições sérias. Eu vou com vocês. Tenho contatos na polícia que podem ajudar, disse ele, como uma âncora em meio à tempestade. Essa oferta inesperada parecia um alívio, mas a urgência da situação não permitia que seu alívio durasse muito tempo. Ao chegar ao térreo, o movimento do prédio parecia ter diminuído. Era como se todos sentissem a gravidade do momento. Rosa olhou para Dona Helena. Você está comigo? Precisamos fazer isso juntas. Se nós formos fortes, podemos encontrar a Bruna e seu quadro. As palavras saíram com um peso que fazia a atmosfera vibrar. Sim, estamos juntas nisso, respondeu Dona Helena, agora com um semblante decidido. Rosa podia sentir uma transformação verdadeira acontecendo entre elas. Não eram apenas uma faxineira e uma mulher rica. Eram mães, unidas por um amor que transcendia qualquer classe social. Então, em meio ao suspense e à agitação, uma ideia surgiu na mente de Rosa. E se soubéssemos quem poderia querer esse quadro para si? O frio na barriga se transformou em determinação. Havia apenas um caminho a seguir, desvendando aquilo que estava oculto nas sombras do prédio. Tem alguém que precisa ser confrontado, Rosa afirmou, e as palavras ecoaram com uma certeza renovada. Elas precisavam investigar, reunir informações e entender quem poderia estar por trás disso. O que elas não esperavam era que essa busca revelaria segredos profundamente enterrados, muito além do quadro desaparecido. Enquanto se preparavam para enfrentar o desconhecido, a verdadeira batalha estava prestes a começar. Rosa respirou fundo. O ar pesado cercava seu peito, enquanto o socorrista liderava o caminho até a saída. A determinação pulsava em suas veias como um alerta. Ela precisava se concentrar. A primeira coisa a fazer era descobrir quem poderia odiar Bruna ou ter interesse em sua arte. Um inimigo a esta altura só pode haver um, murmurou para si mesma. Dona Helena caminhava perto, o olhar fixo no chão. Eles passaram por um corredor repleto de quadros pendurados, todos com cores vibrantes e histórias profundas. Cada peça parecia gritar os sonhos e as batalhas de Bruna, e no fundo, Rosa sabia que ignorar isso seria um erro. Aquela arte não era só um quadro, era vida, era coragem. Precisamos conversar com o pessoal do ateliê, Rosa sugeriu, fazendo uma pausa e buscando os olhos de Dona Helena. Sim, alguém deve ter visto algo, respondeu Dona Helena, recuperando um pouco da confiança. O socorrista balançou a cabeça em concordância. O grupo seguiu apressado para a saída, sentindo a urgência do momento. Era como se estivessem em um filme de suspense, mas a realidade que enfrentavam era muito mais intensa. Rosa sentiu o coração acelerar, cada batida entoava um mantra. Nós vamos encontrar Bruna. Ao chegarem na entrada do ateliê, uma pequena multidão de artistas e amigos da Bruna se aglomerava, todos com expressões de choque e desespero. Rosa avistou Alex, um dos assistentes de Bruna. Ele estava ao telefone, seu rosto pálido. Assim que viu Rosa, ele desligou rapidamente.
Rosa, Dona Helena, vocês ouviram? O quadro não é só por causa das vendas, é que várias exposições estão fazendo pressão por uma obra de Bruna, ele disse com a voz embargada. Pressão? Rosa perguntou, o medo aumentando em seu estômago. Por quê? O que isso tem a ver com o desaparecimento? Bruna teve desavenças recentes com algumas pessoas na cena artística. Alguém queria que ela perdesse a credibilidade, comentou Alex, olhando para o chão. Dona Helena apertou a mão de Rosa com força. Então, uma mulher se aproximou, com olhos brilhantes de preocupação. Desculpe interromper, mas eu sou a Ana, assistente dela também. Vi alguém entrar na sala quando precisei me ausentar por um momento. Ele parecia estranho, como se estivesse à caça de algo. Como ele era? Rosa questionou rapidamente. Ele tinha uma tatuagem de uma cobra e usava um casaco escuro. Não consegui ver seu rosto direito, mas sinto que ele não estava ali para apoiar Bruna. Ana disse com a voz tremendo. Havia algo nesses olhos que Rosa não poderia ignorar, a dor de alguém que presenciou a injustiça. Aquelas palavras pareciam a altura de um filme de terror, mas a realidade era dura e real. Rosa sentia que o destino estava se entrelaçando em uma direção inesperada. Precisamos descobrir quem é essa pessoa, Dona Helena declarou. Se ele estava atrás do quadro, talvez saiba onde Bruna está. Neste momento, a ligação do socorrista vibrou em seu bolso. Ele olhou a tela com urgência e disse: Desculpem, preciso atender, a polícia chegou. Enquanto ele se afastava, Rosa e Dona Helena trocaram olhares determinados. E se a gente for atrás dele? Sugeriu Rosa, a adrenalina disparando em seu corpo. Se começarmos a perguntar na galeria ou em locais frequentados por ele, poderemos encontrar alguma pista. Vamos, Dona Helena respondeu, sua expressão firmada. Assim, enquanto o socorrista se afastava, elas se prepararam para deixar a agitação do ateliê e mergulhar ainda mais na escuridão em busca da verdade. Mas algo perturbador as esperava. Rosa não conseguia tirar a imagem da cobra da mente. Era um símbolo de traição. E agora, mais do que nunca, ela se perguntava quem estava por trás de tudo isso. Estava prestes a descobrir que, além de suas vidas, o destino de tantas outras também estava em jogo. Rosa e Dona Helena deixaram o ateliê com o coração na boca. O ar do lado de fora parecia pesado, carregado de incertezas. Elas se moveram rapidamente pelas ruas, com a intenção fixada na galeria onde Bruna costumava expor. A imagem da cobra, serpenteando em sua mente, cada vez mais se tornava um símbolo de algo maligno, à espreita na escuridão de seu cotidiano. Precisamos pensar em tudo o que sabemos sobre Bruna, as pessoas que ela realmente confiava, disse Dona Helena, a voz trêmula enquanto tentava manter a cabeça fria. Exato, Rosa concordou, lembrando-se da leveza dos risos durante as exposições. Ela sempre teve essa conexão tão forte com sua arte e com seu público. Pode ter despertado inveja. Assim que chegaram à galeria, o movimento de artistas e críticos apressados estava em pleno fervor. O clima era elétrico, mas a tensão nos rostos deles deixava claro que não era um dia normal. Rosa avistou um amigo de Bruna, Fernando, preso a um canto, os olhos fixos na tela de seu celular. Ao ver Rosa, ele levantou a cabeça, um brilho de alarme na expressão. Rosa, Dona Helena! Fernando gritou aproximando-se. Vocês têm que ver isso! Ele virou a tela do celular revelando uma postagem. Era uma foto do quadro de Bruna, mas com uma legenda sombria. Artes que deveriam ficar escondidas, novas revelações à vista. Rosa sentiu um arrepio na espinha, como se o chão sob seus pés estivesse se sacramentando em algo perigoso. Quem postou isso? Rosa perguntou, a voz carregada de indignação. Um crítico da cena, mas ninguém se lembra dele como alguém relevante. Parece que alguém resolveu tirá-lo do ostracismo, Fernando explicou, agoniado. Ele sempre teve uma obsessão por Bruna, mas o foco agora está na arte dela. Rosa olhou para Dona Helena, que estava pálida, como se absorvesse as implicações. E se ele estiver por trás disso, o tal homem da cobra? Se é ele, precisamos alertar a polícia, mas antes disso, vamos descobrir quem são os aliados dele, o que ele tem em mente, Fernando sugeriu.
A determinação crescia entre eles, como o fogo que consome a floresta, deixando um rastro de destruição e, ao mesmo tempo, a esperança de renascimento. Enquanto isso, alguém se aproximou, com uma atitude confiante, quase desdenhosa. Era um outro artista, Igor, que frequentemente competia com Bruna pelas melhores exposições. Seu olhar provocativo fez Rosa franzir a testa. "O que você quer aqui, Igor?" Dona Helena indagou, quase com desdém. "Fui apenas convidado, e eu ouvi que Bruna está em problemas", ele respondeu com um sorriso irônico. "Acho que a arte dela abriu caminhos que ela não estava pronta para trilhar. Inveja é um infortúnio que pode levar a tragédias." Rosa sentiu o sangue ferver nas veias. "Você acha que sabe mais do que está dizendo?" Talvez, mas não se esqueçam de que a arte é um campo cruel, e até mesmo os mais brilhantes podem ser feitos de sombras, Igor respondeu, recuando um pouco, mas sem perder a atitude. A tensão pairou entre eles, e Rosa parecia sentir a adrenalina pulsando. Ela sabia que a verdade estava mais próxima e que cada lápis, cada pincelada de Bruna poderia indicar o caminho a seguir. Mas a pergunta atormentava sua mente. Até onde eles estavam dispostos a ir para desvendar esse mistério? E será que a arte de Bruna, em vez de salvá-la, havia se tornado a razão de seu tormento? O celular de Fernando vibrou em sua mão, interrompendo os pensamentos. Assim que ele olhou a mensagem, seu rosto empalideceu. "O que foi?" Dona Helena questionou, a atmosfera pesada de expectativa. É uma nova pista sobre o desaparecimento dela. Precisamos ir, agora!" E assim, enquanto o caminho à frente se tornava mais obscuro, um novo mistério se desenrolava diante de Rosa e Dona Helena. O que mais elas descobririam? A arte de Bruna poderia ser a chave para tudo? Ou a ruína final? Rosa e Dona Helena correram pelas ruas, os pés apressados na calçada, ecoando um ritmo de urgência em seus corações. O celular de Fernando piscava como uma luz de alerta em meio à escuridão que começava a se instalar. O que poderia estar por trás daquela mensagem? As dúvidas e temores borbulhavam dentro delas, enquanto se dirigiam para um pequeno café a poucos quarteirões da galeria. "Por favor, diga que encontramos algo que vale a pena", Rosa murmurou, quase que em oração. Fernando, ainda imóvel, finalmente respirou fundo e disse: "Recebi uma mensagem anônima. Uma pessoa disse que viu Bruna no antigo estúdio dela. Dizem que ela estava no meio do trabalho em uma nova pintura que a deixou muito assustada." O tom de Fernando carregava uma mistura de esperança e desespero. "Estúdio? Mas ela se afastou de lá", Dona Helena questionou, preocupada. "O que pode ter feito Bruna voltar?" "Seja lá o que for, precisamos ir até lá. O que ela criou pode estar ligado ao que está acontecendo", Rosa afirmou, sentindo a adrenalina pulsar em suas veias. O coração dela batia mais rápido ao pensar em Bruna, na sua arte poderosa e na escuridão que parecia envolvê-la. O trio se dirigiu rapidamente ao velho estúdio, um lugar que muitos artistas consideravam sagrado, repleto de memórias, mas que agora parecia mais um labirinto de incertezas. As paredes, uma vez vibrantes, estavam agora carregadas de uma sombra opressiva que parecia questionar cada passo que davam. Assim que chegaram, uma brisa fria soprou entre eles, como se o ambiente estivesse alerta, esperando por algo. A porta rangeu ao abrir, e um cheiro familiar de tinta e solvente os envolveu, trazendo lembranças de risos e criatividade desenfreada. "Olhem isso", Fernando apontou para um canto, onde havia um lençol coberto de tinta. Ela sempre se cobria com esse lençol quando optava por algo intenso. O que será que ela estava criando? Rosa aproximou-se, seu coração acelerando enquanto puxava o lençol. Debruçou-se sobre o que estava escondido e sentiu um frio na espinha. À sua frente, uma tela inacabada revelava uma imagem perturbadora. Uma cobra serpenteando entre formas humanas que pareciam implorar por liberdade. Os olhos da cobra brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. "O que é isso?" Dona Helena perguntou, horrorizada, a mão à boca. "Esta pintura é como se ela soubesse que algo estava a caminho."
Talvez ela estava tentando se proteger, Fernando sugeriu, sua voz tremendo. A arte dela estava sendo um aviso? Rosa se afastou da tela, sentindo que cada pincelada era um grito silencioso. De repente, um barulho ecoou na entrada, interrompendo o momento. Elas viram um homem desconhecido se aproximando, a sombra do passado pairando sobre seu rosto. Vocês não deveriam estar aqui, ele disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Uma sensação de pânico subiu por Rosa como uma onda. Ele tinha o olhar intenso, quase predador, e a tensão do momento era palpável. Quem é você? Dona Helena perguntou, a bravura transparecendo em sua voz, mas Rosa conseguia perceber o tremor. O homem deu um passo para mais perto, e Rosa sentiu a necessidade de proteger Dona Helena. O que você sabe sobre Bruna? Ela forçou a voz, as palavras saindo quase como um sussurro. O que eu sei pode ser o último que vocês ouvirão, ele respondeu, um sorriso torto se formando nos lábios. Se a cobra não a proteger, talvez ela precise de um novo mandante ou de um sacrifício. E isso só pode ser feito aqui. A frase ecoou na mente de Rosa, deixando um calafrio. A arte de Bruna não era apenas uma expressão criativa, era uma questão de vida ou morte. Quando tudo parecia prestes a se desmoronar, a tela por trás delas começou a brilhar com uma luz estranha, como se a própria arte estivesse respondendo ao perigo iminente. O que estaria prestes a ser revelado? E a cobra, afinal, era amiga ou inimiga? A urgência agora envolvia cada um deles, e a busca por Bruna se tornava não apenas uma necessidade, mas um jogo de sobrevivência. Onde isso tudo os levaria? Rosa sabia que não poderia hesitar. A atmosfera pesada no estúdio parecia engolir o tempo, cada segundo se arrastando como se estivesse preso nas teias da própria arte. Rosa sentia seu coração pulsar no peito, desesperado por respostas. O homem desconhecido não parecia disposto a abrir mão de nenhum segredo, e isso intensificou ainda mais sua determinação. Precisamos ir agora, Dona Helena disse, puxando Rosa pela mão. O desespero em seu olhar a confortou e, ao mesmo tempo, a apavorou. O homem sorria, mas Rosa podia notar a tensão no seu corpo. Ele estava prestes a agir. Vocês acham que podem escapar? Ele zombou, balançando a cabeça lentamente. As obras dela não foram feitas para serem deixadas para trás. O brilho da tela crescia, ofuscando a visão de Rosa e Helsing. Era quase como se a cobra na pintura estivesse viva, pulsando com essa energia estranha. Fernando agarrou o braço de Rosa. Tem que ter algum jeito de fazer a arte ajudá-la. Não é a arte que precisamos entender, mas como a arte pode nos salvar, ela respondeu, a voz decidida. Precisava encontrar um jeito de alcançar Bruna e seu mundo de cores e sombras, em vez de se perder na escuridão. Sem mais aviso, o homem avançou, e Rosa se viu diante de um dilema. O que fazer? O desejo de sair correndo se misturava com a necessidade de permanecer. O estúdio era o último lugar onde Bruna poderia estar, e ao mesmo tempo parecia um campo de batalha. Por favor, Rosa implorou, tentando uma abordagem diferente. Se você souber algo, nos diga. A Bruna precisa de ajuda. O que a cobra quer? O que isso significa? O homem hesitou, e por um breve momento, o olhar dele pareceu vacilar. Ele parecia se lembrar de algo, de alguém. A cobra representa transformação, respondeu ele, com a voz mais amena. Mas transformação pede um preço. Bruna não teve escolha a não ser aceitar esse caminho sombrio. O que ela fez foi pactuar, e agora você deve decidir. Vão abrir mão dela ou enfrentar a verdade? O ar no estúdio pesava como chumbo. As palavras dele eram uma lâmina afiada que cortava a esperança como uma faca. O que estavam dispostos a arriscar? O peso da resposta a essa pergunta enraizava-se dentro de Rosa. O que Bruna havia sacrificado para chegar até ali? Ela olhou para a tela novamente.
a cobra brilhante parecendo dançar em meio a um horizonte de sombras e luz. Precisamos ir até o fundo disso, precisamos ir atrás da Bruna, disse Rosa, soltando a mão de Dona Helena. Seja o que for que ela esteja passando, não podemos abandoná-la. Os olhos do homem fixaram-se nela, e Rosa percebeu que algo ele estava avaliando. Uma tensão estonteante preenchia o ambiente, um momento que poderia mudar tudo. Se vocês escolherem isso, preparem-se para o que vem a seguir. O caminho não será fácil, e a arte, ela sempre pede um sacrifício, ele murmurou, quase como um aviso. Os três se entreolharam, a determinação começando a se firmar no centro de suas almas. Rosa puxou Fernando e Dona Helena em direção à tela, onde a luz estranha continuava a brilhar, como uma porta para outra dimensão. Vamos juntos, ela disse, sua voz cheia de coragem. Se a cobra é o que precisamos, então que venha. A tela começou a vibrar, a cobra desenhando um caminho em espiral e revelando fragmentos de um mundo desconhecido. Um mix de cores, emoções e a tênue linha entre vida e morte. Rosa sentiu uma onda de terror e excitação, como se estar ali fosse sua escolha e destino. Chegou a hora de descobriram quem eram realmente, o que podiam enfrentar e o preço da verdade. No exato instante em que cruzaram o limiar de luz, um grito ecoou através do estúdio. Era Bruna? A resposta estava no ar, pairando sobre eles, enquanto uma nova verdade se desenrolava. A luz da tela os envolveu como uma onda, e Rosa sentiu-se sendo puxada para dentro de um novo mundo, cheio de vida e movimento. Podia quase tocar a intensidade das cores, sentir a energia pulsante da arte se infiltrando em sua pele. O estúdio desapareceu, e a sensação de vazio foi substituída por um turbilhão de sensações. Eles estavam em um lugar surpreendente, um ambiente onde tudo parecia flutuar entre os limites do real e do imaginário. Os traços da pintura tomaram forma, criando um cenário tão vibrante que parecia respirar. Mas no fundo, uma tensão palpável pairava no ar, como se o próprio espaço estivesse ciente de sua presença. Rosa olhou ao redor avidamente, buscando qualquer sinal de Bruna. «Bruna!» gritou, com uma esperança ardente. A resposta foi um eco distante, uma mistura de risos e choros, sons entrelaçados nas cores predominantes que envolviam aquele universo. Dona Helena tremia ao seu lado, mas a determinação no olhar dela era inegável. Fernando, por outro lado, parecia absorver tudo com uma fé quase infantil. «Ela está aqui. Temos que encontrar Bruna», disse ele, com a insistência de quem não se deixaria abalar. O grupo seguiu em frente, se aventurando por entre as formas dançantes e a luz pulsante. De repente, uma figura familiar surgiu à distância. Era Bruna, seus cabelos longos flutuando como se fossem feitos de tinta. Ela estava cercada por um brilho intenso que emanava da cobra, agora maior que um homem, como se a própria essência da transformação a estivesse guardando. Rosa sentiu um aperto no peito. «Bruna!» Mais uma vez sua voz cortou o ar. Mas Bruna parecia distante, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, como se uma parede indestrutível a separasse. A cobra se contorceu e uma voz suave, mas ameaçadora, ecoou da atmosfera. «Você vê, Rosa, Bruna fez sua escolha, ela não é mais a mesma. O que você está disposta a sacrificar para trazê-la de volta?» A pergunta reverberou, como um eco que se expandia e tomava forma ao redor deles. Antes que conseguissem responder, o ambiente os absorveu em um novo redemoinho. Rosa sentiu seu corpo ser arrastado, e os tons vibrantes começaram a se transformar em sombras densas. O mundo ao seu redor agora parecia hostil, as cores se tornaram opacas, e o riso foi substituído por sussurros medonhos. «Havia um custo», Dona Helena sussurrou, seus olhos arregalados de compreensão. «Bruna fez um acordo para viver nessa arte, e a cobra, o guardião dela, não permitirá que ela saia sem pagar». Rosa poderia sentir a angústia cortante dentro de si.
A ideia de perder Bruna novamente, de deixar a amiga presa ali, era insuportável. Nós temos que lutar, não podemos deixar que a arte a consuma. Sua voz era um grito num deserto, mas no fundo ela sabia que apenas coragem não era suficiente. Bruno segurou a mão de Rosa, seu olhar firme. E se a verdade for sobre nós, Rosa? O que devemos sacrificar de verdade? Assim ela se virou para a cobra, que agora encarava os três com olhos astutos. Rosa sabia que a jornada para salvar Bruna não era apenas sobre encontrar soluções externas, mas desvendar a dor que cada um guardava dentro de si. O verdadeiro sacrifício que a arte exigia poderia vir dos segredos mais profundos de suas almas. E, enquanto a cobra lentamente se aproximava, Rosa percebeu que a resposta poderia mudar tudo. Mas o que realmente estavam dispostos a deixar para trás? A tensão aumentou, enquanto a luz da cobra emanava uma força avassaladora. O que aconteceria quando a verdade finalmente viesse à tona? O brilho da cobra iluminava os rostos de Rosa, Fernando e Dona Helena, enquanto cada um enfrentava o labirinto de suas emoções. Rosa sentia que o medo a apunhalava com cada segundo que passava. O que Bruna havia escolhido? O que a arte tinha feito dela? Ela engoliu em seco, sentindo que a próxima palavra seria a mais pesada que já pronunciara. Não importa o que custe, nós vamos te encontrar, Bruna, gritou, dirigindo-se à figura ao fundo. A luz da cobra continuava a pulsar, e os ecos das risadas distantes pareciam até zombar de sua determinação. A cobra, imponente e cheia de mistérios, se movia lentamente. Sua pele brilhava como se fosse feita de estrelas. Sacrifícios têm um preço, menina. Cada um de vocês carrega algo que poderá ser perdido para sempre, sussurrou a criatura, sua voz enrolando-se como um fumo denso em torno de Rosa. Um segredo, uma lembrança ou até mesmo um amor. A pressão no ar aumentava, e Rosa olhou para Fernando, seus olhos brilhando com a necessidade de apoio. Ele respirou fundo e murmurou: "O que você sabe sobre minha mãe? O que ela sacrificou para chegar até aqui?" Suas palavras eram uma mistura de ira e desespero. A cobra virou-se para ele, como se sua pergunta tivesse sido um convite. Sua mãe não estava apenas se moldando como artista. Ela estava se perdendo em sua própria criação. Os ecos do passado gritavam em silêncio dentro dela, e você a abandonou naquela sombra. Fernando estremeceu. As palavras da cobra tinham a precisão de uma faca cruzando o ar. Ele se lembrava das tardes frias em que sua mãe passava horas no ateliê. Eu nunca soube, sua voz falhou, levando-o a um mar de incertezas. Rosa interveio. Isso não pode ser verdade. Nós estamos aqui para trazer Bruna de volta, não para discutir o que foi deixado para trás. A intensidade em seu tom era a força que ela precisava. Cada um de nós tem algo que pode ceder. O que importa é que não vamos desistir. A cobra serpenteou mais perto, e os olhos dela pareciam ter a profundidade do universo. Mas desistir é fácil, querida Rosa. O que você ama pode não ser o que você realmente precisa. A verdade sobre Bruna está intimamente ligada à sua dor. Você não percebe? O sacrifício mais pesado é muitas vezes o que você não quer soltar. As palavras da cobra a atingiram como uma pancada. Ela se lembrou de sua infância, do sentimento de abandono quando Bruna a deixou para perseguir seus sonhos artísticos. Mas era um sonho dividido, algo que também levava o peso da solidão. "Bruna, onde você está? O que precisamos fazer?" sussurrou, o desespero tingindo seu olhar. Dona Helena, por sua vez, parecia estar em transe. "Não podemos ter certeza do que oferecemos, o que pode ser tanto uma liberação quanto uma prisão." Sua voz, que antes era calma, agora lutava entre memórias perdidas e um futuro incerto. Com cada respiração, a atmosfera se tornava mais densa, quase sufocante. Rosa sentiu a ansiedade a dominar, absorvendo todas as energias daquele espaço imersivo. Ela olhou novamente para a cobra. "Se precisamos olhar para dentro de nós mesmos, diga-nos o que mais temos que enfrentar." O silêncio foi devastador.
A cobra hesitou por um instante antes de dizer: a verdade é uma luz crua, e ninguém está realmente preparado para brilhar por causa dela. Cada um de vocês terá que decidir o que estão dispostos a deixar para trás. Rosa sentiu uma agonia dentro dela enquanto um novo pensamento perpassava sua mente. Era hora de enfrentar não apenas os medos de Bruna, mas os próprios. O pulso da cobra se intensificava e ela soube que a resposta não era fácil. A arte, o amor e o desespero estavam entrelaçados de uma forma que nunca imaginara. Como eles iriam encontrar Bruna se mal conseguiam lidar com a própria dor? Enquanto a cobra se movia em direção a eles, a luz pulsante parecia prometer tanto a salvação quanto a condenação. Rosa sabia que a resposta que procuravam ainda estava envolta em mistério, mas estava disposta a descobrir. E ao se preparar para finalmente enfrentar o verdadeiro custo, uma pergunta ficou clara em sua mente. Qual deles estava pronto para pagar o preço mais alto? Rosa olhou para Dona Helena e Fernando, seus corações pulsando em uníssono, uma sinfonia de medos e esperanças. A cobra diante deles era o símbolo do desafio que estavam prestes a enfrentar. O brilho da criatura iluminava não apenas o espaço ao redor, mas também os segredos que cada um guardava dentro de si. Estamos aqui para trazer Bruna de volta, Rosa declarou, sua voz firme como nunca antes. E vamos enfrentar o que for preciso para conseguir isso. A cobra serpenteou na direção dela, e seus olhos brilhantes pareciam penetrar na alma de Rosa. E se, para salvá-la, você precisasse abrir mão do que mais ama, está disposta a fazer isso? Rosa ficou em silêncio. As palavras da cobra ressoaram em sua mente. O que ela amava? Bruna? A arte? Sua própria sobrevivência? Um calafrio percorreu sua espinha, mas a determinação interior começou a brilhar. O amor nunca é um fardo. Tudo o que fizemos até agora foi em nome do amor. Eu nunca desistirei da Bruna. A cobra inclinou a cabeça, como se estivesse avaliando cada palavra. Então, que os desafios comecem, ela sussurrou, e todo o ambiente começou a mudar. O chão parecia se desfazer e as cores ao seu redor foram diluídas em um mar de sombras. A luz da cobra se tornou um farol, guiando-os em um labirinto de memórias e verdades não ditas. De repente, o cenário os levou para uma sala cheia de quadros, cada um representando momentos cruciais da vida de Bruna, mas com um toque sombrio. Rosa viu Bruna pintando, mas ao fundo sombras dançavam, como se a arte estivesse viva e contando uma história triste. As críticas e rivalidades que haviam surgido ao longo dos anos se tornaram figuras concretas, cada uma exigindo um sacrifício. Esses são os sacrifícios que ela fez, Fernando disse, sua voz trêmula, enquanto apontava para uma tela que revelava uma Bruna angustiada, lutando contra a pressão das expectativas. Ela se perdeu. Precisamos mostrar a ela que pode ser livre, Dona Helena acrescentou, os olhos marejados ao ver o desespero na pintura. Mas como? Rosa perguntou, sentindo a ansiedade aumentar. Precisamos também confrontar nossos próprios demônios, a cobra respondeu, sua voz ecoando. Somente assim vocês encontrarão a coragem necessária. Rosa fechou os olhos, lembrando-se do que sempre a mantivera forte, o amor entre mãe e filha, as memórias dos momentos felizes e a promessa de um futuro melhor. Essa essência não podia ser apagada. Com um conforto interno, ela abriu os olhos e disse: "Vamos juntas enfrentar o que nos impede de sermos livres." A cobra acenou e as imagens começaram a girar. Rosa se viu sendo puxada para dentro de um quadro vibrante que representava os primeiros passos de Bruna na arte. Este foi o início de tudo, Rosa sussurrou, sentindo a emoção cobrar vida. Nesse momento, percebeu que aquelas memórias não eram apenas o que Bruna havia vivido, mas também o que ela e Dona Helena haviam sacrificado por amor. As sombras se tornaram figuras difíceis de enfrentar, mas agora elas estavam juntas, fortalecidas pelo objetivo comum.
Rosa, Dona Helena e Fernando mergulharam mais profundamente na arte, desvendando o que Bruna havia esquecido, seu amor pela liberdade de criar. Não era somente sobre o pesadelo que a cercava, mas sobre como o amor pode transcender os desafios. De repente, tudo ficou escuro novamente e a cobra surgiu diante delas com uma luz intensa. Dizia: "Vocês passaram pelo desafio do amor. Agora, o verdadeiro teste está prestes a começar." A luz se dissipou, revelando uma multidão. Rosa viu Bruna ao fundo, cercada por críticos e artistas que antes a tinham puxado para o fundo. Percebeu que cada um carregava um pedaço do fardo que Bruna havia suportado. "Bruna!" gritou, o desespero novamente consumindo-a. Ela avançou e aqueles que cercavam Bruna se dispersaram diante da energia que emanava do amor que Rosa sentia por sua filha. "Bruna, veja, nós estamos aqui, você não está sozinha. Lute, volte a pintar, a viver. A arte não pode ser um fardo, deve ser uma celebração." Bruna olhou em direção à mãe, olhos cheios de lágrimas e um semblante perdido. Ela hesitou, mas a luz da cobra refletiu o amor incondicional que Rosa irradiava. O coração de Bruna começou a bater mais forte, e ao olhar para a mãe, algo dentro dela se revigorou. "É isso que eu quero ser livre!" Bruna exclamou, e a multidão ao redor dela desapareceu. A cobra ecoou: "Liberdade é o maior presente que vocês podem dar. Agora, aceitem a escolha de Bruna." Com um movimento potente, Bruna pegou um pincel invisível e começou a criar novamente, cores vibrantes explodindo pelo ar. A arte se tornou um campo de batalha para expressar o que havia dentro dela. Cada pincelada libertava fragmentos de dor e relembrava sua verdadeira essência. "Vamos juntas até o fim!" Dona Helena gritou, e as três mulheres se uniram, cercando Bruna como um escudo. Ao ver a arte se tornando um reflexo de suas almas, Rosa compreendeu que o poder do amor, aliado ao reconhecimento da dor, permitiria que Bruna fosse não apenas a artista que imaginara, mas também a heroína de sua própria história. A cobra dançou em torno delas, e sua luz inebriante se tornava pura e protetora. O que elas sentiram estava além de qualquer sacrifício. Rosa sabia que tinham finalmente triunfado sobre as sombras. E então, tudo se iluminou. O estúdio se preencheu com risos e música. Rosa percebeu que, ao enfrentar o que mais temia, haviam liberado Bruna de seu próprio cativeiro. Bruna se virou e sorriu, um brilho radiante iluminando seu rosto. "Mãe, Dona Helena, Fernando, obrigada por estarem aqui. Eu consegui!" O grupo se uniu em um forte abraço, lágrimas de felicidade escorrendo pelo rosto de cada um. O amor e a arte tinham prevalecido. Agora, Rosa tinha certeza de que as sombras nunca mais dominarão suas vidas. As cores dançavam ao redor delas, e ao saírem do estúdio, um novo começo se formava no horizonte. Um futuro onde a arte não apenas salvaria Bruna, mas também conectaria todas aquelas almas que antes haviam se perdido na busca por reconhecimento. A vida e a arte agora estavam em harmonia, e a verdade se tornava um farol brilhante para todos. E assim, Rosa finalmente deixou o medo para trás, com um coração cheio de amor e esperança. A jornada tinha sido árdua, mas a recompensa era a transformação não só da filha, mas dela mesma. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias emocionais. Este é o momento de mostrar seu apoio, então deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Let's go!